Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui reunidos, mais uma vez, para que nós possamos dar continuidade à nossa leitura explicativa do Vem Segue, né? Então, essa semana nós estamos estudando os capítulos 39 ao 42 de Alma, certo? Que são os conselhos de Alma a seu filho Coriantum. E hoje nós vamos ver os conselhos de Alma, os ensinamentos de Alma, seu filho Coriantum, que parecia meio incrédulo com uma questão que era a ressurreição, certo? Então, muitas pessoas do mundo que vivemos hoje levam uma vida totalmente desregrada, fazem o que acham que devem fazer, cedem a todos os prazeres da carne, né, desculpa, porque acham que quando morrerem, acabou, que não existirá mais nada. Talvez Coriantum estivesse passando por algo parecido a isso. Então, Alma teve que ensinar seu filho sobre a ressurreição, sobre o julgamento que seguirá após essa ressurreição. E aí vai uma coisa bem importante agora que a gente parar e lembrar. Cada um de nós, em um determinado momento, irá ressuscitar. Pode apostar, seja você bom, ruim, mal, ótimo, você vai ressuscitar e você vai comparecer perante o tribunal final, certo? Onde você vai ter que responder por tudo que você fez nessa vida. Então, cada um de nós tem que ter essa certeza, viu? Então, esses conselhos também servem para nós. E outra coisa, no estudo pessoal de hoje, ele vai pedir para você montar uma espécie de organização, podemos dizer uma tabela, né? Com as coisas que a alma ensinou. A alma ensinou coisas com relação ao mundo espiritual, então você já anota no seu caderno lá, mundo espiritual, e começa a anotar as coisas que a alma ensinou a respeito do mundo espiritual. A alma também explicou muitas coisas a seu filho Coriantum sobre a ressurreição. Você bota lá, segundo tópico, ressurreição. Anota as escrituras e anota os ensinamentos de alma com relação à ressurreição. E ele também explicou algo sobre a restauração dos nossos corpos, certo? Que acontecerá no evento da ressurreição. E aí você bota o terceiro ponto, restauração, e explica tudo que vai acontecer. Bom? E aí você vai poder ter esses ensinamentos de maneira organizada, de forma que você possa melhor utilizar esses princípios e mandamentos em nossa vida. Vamos começar a leitura de hoje. Então, só antes de começar, gente, hoje nós não vamos fazer leitura de versículos aqui. Por quê? Porque a leitura sugerida que ele pede é o capítulo 40 inteiro e o capítulo 41. Se eu for ler esses versículos aqui, nossa leitura, nosso vídeo de hoje vai ficar com mais de 30 minutos, 40 minutos, e aí as pessoas não vão assistir. Mas então vamos apenas fazer o comentário a respeito do Manual Vem Segue-me e ler individualmente, sozinho, cada um de nós. Bom? Então vamos começar. Quando Alma percebeu que Coriantum tinha dúvidas a respeito da ressurreição, Alma ensinou o que acontece depois de morrermos. Então, Alma, quando falava com seu filho, percebeu que Coriantum tinha dúvidas. Ele estava incrédulo quanto a existir uma vida após essa morte, ou existir uma ressurreição. Então, quando Alma percebeu isso, ele não perdeu a oportunidade. Ele ensinou. E é isso que ele vai falar nos capítulos 40 e 41. E o manual, ele continua bem assim. Que verdades Alma ensinou nos capítulos 40 e 41 que eram importantes que Coriantum e todos que pecaram, então ele inclui nós também, né, entendessem. Então, quais são as verdades que foram ensinadas por Alma a seu filho Coriantum, que todos nós, todos que pecamos, precisam saber? Então, isso é importante, fazer essa leitura e fazer a organização, porque o manual vai sugerir aqui, ó, você pode organizar o que aprendeu identificando os tópicos abordados por Alma,
certo? Tais como mundo espiritual, ressurreição e restauração. Então, você vai organizar os tópicos que a alma ensinou. E abaixo de cada um desses tópicos, você vai anotar e você vai escrever aquilo que você aprendeu, os versículos que falam sobre aquele tópico, organizar isso para você, quando quiser falar sobre ressurreição, você saber onde as escrituras estão. Se quiser falar sobre outro tópico, saber onde as escrituras estão. Isso é importante que todos nós possamos entender. E em seguida, né, escrevendo o que eles ensinam sobre cada um deles, como eu disse, né? Então vamos lá, nós vamos ensinar. A alma nos ensinou, desculpa, sobre o mundo espiritual. Você anota lá tudo bem bonitinho que a alma falou sobre o mundo espiritual. O que a alma falou sobre a ressurreição? Anota bem direitinho sobre o que a alma falou sobre a ressurreição. E anota as escrituras também, para você ter a referência. Eu conheço algumas pessoas que, nas suas escrituras, ele pinta as escrituras de acordo com o tópico. Arrependimento, ele pinta, por exemplo, de vermelho. Ressurreição, ele pinta de azul. Então, seria uma boa sugestão para que vocês possam também organizar as escrituras dessa forma, tá bom? E finalizando, ele diz bem assim: como a lembrança dessas verdades o ajuda quando se sente tentado ou está buscando perdão. Então ele faz uma pergunta bem pessoal para nós, né? Como saber a respeito dessas coisas que foram ensinadas por alma nos ajudam quando nós estamos sendo tentados ou mesmo quando nós caímos e estamos buscando o perdão, o arrependimento. Então, é muito bom você saber o que vai acontecer, porque quando você sabe o que vai acontecer, você se prepara mais adequadamente. Pecar é uma coisa que todos vamos fazer. Não vamos imaginar que vamos conseguir passar por essa vida sem pecar. Não tenhamos essa ilusão, por favor. O que nós precisamos ter é a certeza de que se cairmos, existe um caminho preparado para a nossa volta. E que quando estamos tentados, se nos segurarmos firme na barra de ferro, nos agarrarmos aos mandamentos e afastarmos de tudo que é mal e ruim, nós vamos conseguir vencer essas tentações. Eu havia dito que não iríamos ler, mas eu acho bom dar só uma folhadinha aqui nos cabeçalhos a respeito do capítulo 40 e 41, né? Então, no cabeçalho aqui do capítulo 41, nós vemos a alma ensinando que Cristo efetuará a ressurreição dos mortos, todos os homens, sejam eles bons ou maus. Aí ele explica também a seu filho que os mortos que foram justos vão para o paraíso e os que forem injustos vão para as trevas exteriores, a fim de aguardarem o dia da ressurreição. Essa é a primeira coisa que a alma está ensinando. Gente. No início desse capítulo 40, ele está explicando sobre a ressurreição e sobre o mundo espiritual. Certo? Quando nós morrermos, nós não vamos direto para o reino de glória. Nós só vamos para um dos três reinos de glória depois do julgamento. Certo? E até que isso aconteça, nós vamos ficar no mundo dos espíritos. Certo? Se nós fizermos as coisas certas, nós vamos para o que as escrituras chamam de paraíso. E se nós não fizermos as coisas certas, se nós pecarmos e não nos arrependermos, nós vamos para as trevas esperar o momento da ressurreição. Quando nós estivermos no paraíso, não pense que nós vamos ficar, que nem vemos nas novelas ou nos filmes, em um jardim lindo, deitado no chão, com a nossa família. Não. Gente, quando nós morrermos e chegarmos no paraíso, se fizermos as coisas boas, aí nós vamos trabalhar. Obra vicária. Vamos trabalhar pregando o evangelho às pessoas que estão do outro lado do véu. Certo? Então, lá, o mundo espiritual é trabalho, não é lazer,
e descanso, como a gente vê na cinematografia ou nas que tentam transmitir, né? Certo? Então, a alma está explicando isso para as pessoas, sobre o mundo espiritual. Também ele explica, gente, que na ressurreição todas as coisas serão restauradas à sua própria e perfeita estrutura. Então, o meu corpo, o seu corpo, quando você ressuscitar, ele será devidamente restaurado. Não a sua forma física, mas a sua forma eterna e espiritual. O nosso corpo tem a aparência do nosso espírito. Foi ensinado como a doutrina da igreja, que o nosso corpo tem a forma e a aparência do nosso espírito. Então, nosso corpo ele tem a mesma forma do nosso espírito que foi criado por nosso Pai. E quando nós ressuscitarmos, nós vamos ter a mesma aparência dos nossos espíritos. Como assim, Ronaldo? Por exemplo, vou falar de mim. Essas marquinhas de espinha que eu tenho aqui, não vou ter mais. Porque a minha forma espiritual ela é eterna e ela é perfeita, porque foi feita por um ser perfeito e imortal. E eu serei, e você será, como seu espírito, como a aparência do seu espírito, só que com corpo físico e glorificado. Certo? Isso é o que ela vai ensinar para o seu filho no capítulo 40. Certo? Vamos lá. Agora vamos fazer uma. Vou abrir uma nova guia aqui, bem rapidinho, uma nova tela, para a gente ver a alma 41. Fazer só um breve comentário olhando pelo cabeçalho. Tá bom? Aí estamos. A alma continua falando da ressurreição no início do 41, e ele diz bem assim: ele ensina a seu filho que na ressurreição os homens levantar-se-ão para um estado de felicidade eterna ou de miséria eterna. E ensina que iniquidade nunca foi felicidade. Em outras palavras, a alma diz que depois que ressuscitarmos e formos julgados, aí vem a sentença: felicidade eterna ou miséria eterna. Eu entendo que a alma queira dizer que felicidade eterna vão ter aqueles que são exaltados, aqueles que estiverem no reino celestial, e os outros que não alcançarem a glória máxima, eles não terão essa felicidade eterna, essa exaltação. Mas eles receberão um outro reino de glória, como o reino celeste ou terrestre. E aqueles a quem ele atribui como miséria eterna, eu acho que são aqueles que negaram a Cristo e que cometeram pecados imperdoáveis e serão destruídos. Eles viverão nas trevas exteriores, ficarão ausentes de qualquer dos três reinos de glória. E aí ele começa a ensinar a seu filho: iniquidade nunca foi felicidade. As pessoas tinham a falsa impressão de que os prazeres da carne, os prazeres que o mundo oferece é felicidade. E a alma ensina que não é. Isso pode ser satisfação momentânea, certo? Satisfação da carne, mas não é felicidade. E aí ele diz que os homens carnais estão sem Deus no mundo, que toda pessoa recebe novamente na restauração as características e atributos adquiridos na mortalidade, certo? Então, ele ensina a respeito dessas coisas a seu filho. E isso são coisas que servem para nós também. Por quê? Porque nós não conhecemos nem sabemos como vai ser exatamente depois da nossa morte. Então, os ensinamentos de alma nos ajudam muito a entender como vai ser o mundo espiritual, como vai ser a ressurreição, tira muitas dúvidas sobre, e quando eu morrer, quando eu ressuscitar, como é que vai ser? Então, tudo isso a alma ensina nesses dois capítulos que ele trata com seu filho. Bom, então eu gostaria de encerrar esse vídeo só pedindo que possamos estudar bem essa semana, né? E que amanhã nós possamos trabalhar o tópico que fala sobre o capítulo 40.
posso buscar com fé as respostas para as minhas dúvidas a respeito do Evangelho, ok? E que vocês possam ter um excelente dia. E eu encerro esse vídeo em nome de Jesus Cristo. Amém.